Avançamos muito nos últimos anos em termos de paleontologia. Com as recentes revelações na tecnologia, conseguimos retratar os dinossauros como animais vivos e respirando, e não apenas como monstros de filmes. Conseguimos produzir ideias precisas sobre como os dinossauros viviam, o que comiam e como interagiam com seus ambientes. Nós até sabemos as cores e os padrões de penas de algumas espécies. Mas e quanto à inteligência? Podemos ter certeza do que passava pela cabeça de um dinossauro no dia a dia? Ou exatamente que tipo de pensamentos um dinossauro era capaz de produzir? Essas são perguntas que, assim como as formas físicas dos dinossauros, passaram por escrutínio, debate e conversas aprofundadas ao longo dos anos. Hoje, vamos dar nossa própria olhada nos cérebros de várias espécies de dinossauros, determinando quais grupos eram potencialmente os mais inteligentes e quais poderiam ter sido menos inteligentes. Junte-se a nós enquanto fazemos uma viagem no tempo para entrar nas mentes dos dinossauros e descobrir quem pode ter sido o mais inteligente de todos. Primeiramente, é importante notar uma coisa. Inteligência é um atributo muito difícil de medir. Quando os paleontólogos não podem observar o animal em questão como um ser vivo, a especulação e a paleoarte só podem nos levar até certo ponto. Ao discutir cérebros e inteligência dos dinossauros, muitas teorias sobre o assunto surgiram a partir da análise do tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo. Mas os esqueletos mais amplos também são tão bons indicadores da inteligência dos dinossauros quanto as cavidades cerebrais, pois podem indicar peculiaridades e hábitos comportamentais. Agora sabemos, por exemplo, que alguns dinossauros, como os ceratopsídeos e os hadrossauros, viviam em grupos. Embora as complexidades não possam ser discernidas, sabemos que esses dinossauros deviam ter algum tipo de estrutura social, além de habilidades de comunicação para alertar e sinalizar para outros indivíduos. Sabemos que algumas espécies de dinossauros eram capazes de produzir chamados complexos, de forma semelhante ao que os dinossauros modernos, as aves, fazem hoje. Seria necessário um certo grau de inteligência para conseguir produzir e reconhecer os chamados feitos por membros da mesma espécie. Mesmo que essa inteligência não estivesse no mesmo nível, digamos, dos primatas dos dias atuais, a inteligência dos dinossauros ainda é algo que muitos paleontólogos estão apenas começando a compreender. E não podemos afirmar com certeza exatamente quão inteligentes eram as espécies individuais de dinossauros naquela época. Embora os paleontólogos ainda não tenham descoberto meios precisos de testar a inteligência dos dinossauros, ainda existem muitas teorias sobre quais grupos de dinossauros eram os mais inteligentes. Qualquer investigação sobre o QI dos dinossauros provavelmente resultará em um artigo sobre Troodon, um pequeno terópode semelhante a uma ave do final do Cretáceo da América do Norte. Troodon é famoso entre os dinossauros por ter a maior proporção entre cérebro e corpo de todos os gêneros. Isso levou a muitas teorias que colocam esse animal e seus parentes como os mais inteligentes de sua espécie. O cérebro do Troodon era proporcionalmente maior do que o dos répteis atuais e da maioria das aves. E existem vários argumentos sobre por que ele pode ter sido particularmente inteligente. Primeiramente, o Troodon era um caçador ágil e veloz. Nas florestas do final do Cretáceo, ele corria rapidamente pela vegetação rasteira atrás de mamíferos e répteis, usando seus antebraços flexíveis para agarrar e manipular suas vítimas. Acredita-se que ele era principalmente um caçador noturno, com grandes olhos voltados para frente, o que lhe permitia perceber muito bem o ambiente ao seu redor. Os cientistas também acreditam que Troodon utilizava um método diferente para criar seus filhotes, produzindo 2 ovos em intervalos e incubando-os em ninhos escavados na terra. Acredita-se que eles eram cuidadores dedicados e vigilantes desses ovos. Sentavam-se sobre eles para aquecê-los com o calor do corpo e defendiam o ninho de possíveis ladrões até que os filhotes nascessem. Além disso, esses locais de nidificação podem ter formado comunidades de Troodon, criando seus filhotes em pequenas colônias, semelhante ao que ocorre com algumas aves modernas.
Todas essas características indicam um animal que estaria acima de seus pares em termos de inteligência. Mas ainda há mais pesquisas a serem feitas, se quisermos afirmar isso com certeza. Os dromaeossauros são frequentemente considerados animais inteligentes, pelo menos quando comparados com outras espécies de dinossauros. Enquanto Jurassic Park tentou mostrar seus dromaeossauros como caçadores hiperinteligentes, quase sencientes, a realidade era muito mais tranquila. Evidências apontam para a possibilidade de que animais como Velociraptor e Deinonychus possam ter caçado em bandos para derrubar presas maiores. Um comportamento que seria indicativo de inteligência. A caça em grupo implicaria planejamento estratégico, senso de timing e capacidades comunicativas aprimoradas entre membros da mesma espécie, o que indica que esses pequenos terópodes, emplumados, poderiam se destacar em termos de inteligência pré-histórica. Alguns terópodes maiores, como o alossauro do Jurássico da América do Norte, também foram propostos ao longo da história como caçadores em grupo. Representações mostram esses grandes carnívoros trabalhando juntos para dominar os grandes saurópodes da formação Morrison, utilizando suas mandíbulas e garras poderosas para causar ferimentos graves e sangramento intenso em seus oponentes. Embora isso ainda não tenha sido comprovado, a capacidade de caça em grupo em dinossauros maiores poderia indicar um grau maior de inteligência. Curiosamente, apesar de todos os estudos realizados sobre seu cérebro e capacidades cognitivas, o tiranossauro muitas vezes é deixado de fora das conversas que analisam a inteligência dos dinossauros. Enquanto os estudos sobre o cérebro do rei lagarto tirano não levaram a nenhuma revelação sobre pensamento superior, os cientistas conseguiram provar que o tiranossauro e seus parentes tinham sentidos extremamente aguçados. A visão binocular, proporcionada por olhos voltados para frente e bem espaçados, teria dado ao tiranossauro uma ótima percepção de profundidade, capaz de enxergar presas a longas distâncias em áreas abertas. Além disso, ele possuía um olfato aguçado, com lobos olfativos avançados e genes que permitiriam ao tiranossauro detectar uma carcaça a grande distância. Além disso, o animal tinha um impressionante senso de audição, com ossos particularmente longos no ouvido interno, que permitiriam a ele ouvir sons em frequências muito baixas. Some isso ao fato de que o animal era um comunicador habilidoso, capaz de produzir uma ampla variedade de chamados e sons em diferentes fases da sua vida. E você tem um animal, embora de forma não convencional, inteligente. Novamente, essa pergunta pode ser difícil de responder. Centenas de gêneros de dinossauros são conhecidos pela ciência, muitos apenas a partir de restos muito fragmentados. Então, não há como saber exatamente qual foi o menos inteligente do grupo. Como antes, isso pode ser sugerido ou inferido, mas nenhuma conclusão concreta pode ser feita. Como o Troodon geralmente é considerado o dinossauro mais inteligente, você provavelmente vai encontrar em uma rápida pesquisa no Google que o estegossauro foi apelidado de o menos inteligente. Muitos argumentos ultrapassados para isso mencionam o cérebro do estegossauro, do tamanho de uma noz, extremamente pequeno em comparação ao resto do seu corpo. Curiosamente, isso é um equívoco. O estegossauro e seus parentes prosperaram por milhões de anos durante o período Jurássico e foram um dos grupos de herbívoros mais bem-sucedidos dessa época. Deve ter havido algum grau de inteligência presente nesses animais. Caso contrário, eles não teriam conseguido sobreviver por tanto tempo. O tamanho do cérebro, por si só, não é uma indicação particularmente boa de QI. E é mais seguro examinar a estrutura cerebral e o comportamento do estegossauro. Infelizmente, devido ao fato de que o tecido cerebral do estegossauro não foi preservado no registro fóssil, essas são coisas que não podemos observar nos dias de hoje. Ao longo da história, os dinossauros foram retratados como répteis burros, lentos, que viviam em pântanos e arrastavam suas caudas pelo chão enquanto caminhavam sobre pernas pesadas e parecidas com pilares. Até mesmo os terópodes bípedes e velozes já foram retratados dessa forma no passado. Mas os ornitisquios quadrúpedes, como o estegossauro e os ceratopsídeos, foram os que mais sofreram com isso. Antigamente,
Era comum pensar que um animal só precisava ser mais inteligente do que o alimento que comia, que no caso dos ornitisquios eram plantas. Teoricamente, como os dinossauros herbívoros eram considerados animais primitivos que não precisavam ser mais espertos do que suas presas, eles deviam ser burros. Isso não poderia estar mais longe da verdade. Os herbívoros, até mesmo os dinossauros do antigo passado da Terra, precisariam ser mais espertos do que os predadores que os caçavam, enquanto tentavam se manter vivos. Ao encontrar comida suficiente, se comunicar com membros da mesma espécie e atrair um parceiro, toda vida animal complexa exige inteligência em algum grau. Mas basta olhar para os herbívoros modernos para refutar essas antigas teorias sobre a inteligência dos dinossauros. Elefantes, gorilas, orangotangos, peixes-boi, algumas espécies de roedores e várias espécies de aves herbívoras estão entre os organismos mais inteligentes que existem hoje, e todos eles se alimentam principalmente de matéria vegetal. Retratar dinossauros herbívoros como pouco inteligentes faz tanto sentido quanto fazer o mesmo com esses animais. Os dinossauros modernos, as aves, estão entre as espécies de animais mais inteligentes que existem atualmente. Membros da família Corvidae, como os corvos, pegas, gralhas e gaios, se destacam como algumas das criaturas mais inteligentes do mundo das aves e são conhecidos por realizar feitos cognitivos impressionantes. Corvídeos de todo o mundo já foram observados criando ferramentas em forma de gancho a partir de gravetos para ajudá-los a capturar insetos dentro de árvores e ninhos, algo que normalmente é associado aos grandes primatas. Eles conseguem imitar facilmente a fala humana, identificar pessoas que já agiram mal com eles anteriormente, usar expressões e gestos para fins de comunicação e possuem memórias excelentes. Os cérebros dos corvídeos são densamente preenchidos com neurônios que se comunicam muito bem entre si, permitindo uma inteligência avançada que não é vista em muitas outras espécies de aves. Outro grupo de dinossauros modernos que vem à mente quando falamos de inteligência são os papagaios. O papagaio cinzento africano é geralmente considerado a espécie de ave mais inteligente, demonstrando capacidades de raciocínio equivalentes às de uma criança humana de 3 anos de idade. Foi demonstrado que eles são capazes de fazer escolhas racionais com base em informações complexas e até parecem ter uma compreensão básica de contagem e números. Fora os papagaios e os corvídeos, outros grupos de aves que demonstraram possuir níveis mais altos de inteligência incluem falcões, pombos, corvos marinhos, corujas, ibis, estorninhos e gaviões, entre muitos outros. Eles podem não ser capazes de construir cidades ou pensar filosoficamente. Mas tópicos como esse levantam uma questão interessante. Em um mundo sem humanos e primatas, as aves alcançariam a sapiência? No geral, não podemos ter certeza de quão inteligentes os dinossauros eram. Mas, novamente, é muito provável que houvesse níveis drasticamente variados entre as espécies, assim como acontece com os animais modernos. Faz sentido apontar para pequenos onívoros e predadores sociais como sendo os dinossauros mais inteligentes, devido ao seu modo de vida e às exigências de seus ambientes. Mas sem conteúdo fóssil adequado, que é extremamente raro, não podemos afirmar com certeza. Talvez um dia, se o conteúdo adequado for descoberto e a tecnologia moderna avançar o suficiente, possamos saber com certeza o quão inteligentes algumas espécies de dinossauros eram.